O nosso papel como cristão, ele é focar em estar com o Senhor. A minha reação, a minha resposta é simplesmente querê-lo, querer esse amor, querer retribuir esse amor, querer estar com ele, porque é um amor que eu nunca recebi na minha vida antes. Mas ali, profeticamente, Jesus está falando: eu não abro mão de nenhum dos meus, todos aqueles que o meu Pai me deu, eu não vou abrir mão, eu vou ficar com você. E a figura ilustrativa de Judas naquela mesa, apesar de Judas já estar ali, que Satanás estava nele, ele foi uma figura que veio cumprir a profecia, que ia vender Jesus para ser entregue na cruz. Ali é uma figura profética da igreja hoje que fala: eu estou convosco até o fim dos tempos. Eu estou convosco. Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida aqui pela rádio New Life Web, também pelo nosso canal no YouTube New Life Web Rádio, aqui também pelo nosso Facebook. Agradecendo sempre a você o carinho e também pela audiência. Ao meu lado sempre está ela, Tati Misael. Como vai, Tati? Olá, Cláudio. Graças a Deus, tudo bem? Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos gratos, né? Amém. Porque o Senhor, ele é bom. Amém. Ele disse que a gente teria aflições, mas que Ele estaria conosco todos os dias. E essa é a diferença. O Senhor está conosco todos os dias e isso nos garante a vitória. Amém, glória a Deus. Bom, e você já sabe, quando nós estamos nesse enquadramento, nessa tela, nós estamos recebendo convidado. É isso aí, o convidado hoje também muito especial. E eu quero também, não posso esquecer, né, Tati, de deixar de falar da Tere TV, Canal 11 e da Rádio Teresópolis AM em 1510, nossas parceiras também nessa transmissão. Mas hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o nosso pastorzão, né, o pastor Anderson. Anderson Carvalho, nosso Isso pastor. aí, nosso pastor auxiliar também da igreja IPR Cape Cod e também, bom, depois ele vai falar, né, de todos os Vai se projetos e apresentar, sonhos. Vai se né? apresentar aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pastor Anderson. Obrigadão a vocês, uma experiência maravilhosa, a gente já poder compartilhar das coisas do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse veículo, obrigado por dizer sim ao desafio que o Senhor colocou nas mãos de vocês. A gente sabe que, às vezes, como a Tati falou, né, a gente tem tribulações, mas a gente persevera pela força do Espírito Santo, e eu tenho certeza que tem sido uma ferramenta para muitos, e o testemunho daquilo que a gente faz aqui, a gente não vê todos, né? Mas pessoas são abençoadas, lares são restaurados, e que o Senhor abençoe vocês e continue dando força para vocês continuar fazendo esse trabalho. Amém. Amém. Glória a Deus por isso, né, Tati? É uma alegria muito grande receber Sim. o nosso pastor aqui, não é isso? Com certeza. E quando eu olho o pastor, eu olho minhas meninas, que estão uma mocinha já, as duas estão lindas, e com certeza eles são uma referência, o pastor Anderson e a pastora Fernanda, de família, né? Então apresenta pra gente, fala um pouquinho da sua família, quem é o pastor Anderson. Isso. Quem é o pastor Anderson, para quem está assistindo esse programa pela primeira vez? Pois é, meu nome é Anderson Carvalho, né? A gente é pastor adjunto da Igreja Presbiteriana Renovada no Cape Cod, aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos, na região de Boston, para quem não conhece, né? A gente mora na região de Boston, norte do estado, e a nossa igreja, na verdade, é no sul do estado, né? A gente está 1h30 de diferença de lá. Sou casado com a pastora Fernanda Carvalho, a mulher mais linda desse mundo, e há 17 anos, vai fazer 17 anos esse ano. A gente tem 2 filhas, a Joy e a Zoe, que inclusive estão indo dormir daqui a pouquinho, por isso que elas não estão aqui. E a gente está aqui, a gente mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, e agora a gente está com esse desafio grande. Não sei se vocês querem que eu fale agora ou segura para um pouquinho depois, a respeito daquilo que o senhor está fazendo aqui no norte
de Massachusetts, né, na região de Boston. Mas estamos aqui servindo ao Senhor, estamos aqui com grande expectativa a respeito daquilo que Jesus está fazendo nessa região. E é isso aí. Amém, glória a Deus. Antes de falar, né, daquilo que o Senhor está fazendo, né, no norte e esse trabalho novo que está começando, como é que foi o chamado do pastor Anderson? Como é que foi essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, pastor? Fala pra gente, de repente, alguém que também, né, quer, né, aceitar esse chamado, sente esse, né, calor no coração, né, de ouvir a voz do Senhor para poder pastorear e servir, né, Sim, de sim. todas as maneiras do reino, mas como foi o chamado do Senhor? Na verdade, eu me converti no Brasil e muito novo, eu era adolescente, 15 anos, aí eu logo saí da igreja depois de um tempo, e quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu voltei para o Senhor aqui, né? E aí eu me apaixonei, peguei no Senhor e não larguei mais. Aliás, ele não largou de mim, né? O tempo inteiro. E nessa empreitada aí, nesse movimento, nesse relacionamento com o Senhor, eu queria muito saber o que o Senhor queria fazer com a minha vida, como que eu poderia ser útil, né? Porque a presença de Jesus para mim representa, né? E naquela época representava um amor que eu nunca tinha visto na vida. Então eu falava, o que eu posso fazer? Eu preciso dar de volta alguma coisa para o Senhor. E eu sabia que o Senhor usa pessoas, né? E eu falava, eu preciso saber qual que é o meu chamado, o que o Senhor quer fazer com a minha vida. E eu fiz um propósito com o Senhor e o Senhor falou claramente comigo que era para eu semear a palavra dele, né? E no semear da palavra, na verdade, esse é o chamado de todo cristão, né? De formas diferentes, está semeando a palavra. E com o tempo, eu comecei a desenvolver. Eu sempre gostei muito de língua, sempre gostei muito de estudar, de ler, e eu queria muito sempre aprimorar e conhecer mais do Senhor, né? Depois de um tempo, eu entrei no seminário e simplesmente sem nenhuma outra intenção a não ser conhecer o Senhor. Eu só queria conhecer o Senhor, conhecer mais a palavra dele e falar apropriadamente, né? Fazer com excelência aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, que é pregar o evangelho. Eu só queria fazer isso da forma certa, né? Então eu precisava estudar, saber do Senhor o que ele tinha para mim. E então foi quando eu entrei no seminário e vi todas as possibilidades que especialmente aqui nos Estados Unidos, você tem de ser, como um pastor, você tem um alcance, né, nas pessoas, na comunidade, e não tive nenhuma pretensão, quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser pastor, muito pelo contrário, eu só queria servir Jesus como algo, simplesmente uma consequência daquilo que ele já tinha feito para mim, né? Então eu só queria dar de volta, retribuir, né, para as outras pessoas. E quando eu comecei a fazer o seminário, né, no meio do seminário eu fui ordenado ao pastorado, depois de muito relutar, né, por alguns anos relutando, porque a gente vive num mundo hoje, pessoal, onde as pessoas elas desejam muitas coisas e às vezes isso pode se traduzir em dinheiro, em reconhecimento, em popularidade, em poder, né? E até galgar posições na sociedade, dentro da igreja, nas redes sociais, e eu via muito isso acontecer, então meio que tinha aversão a isso, eu falava, eu não quero isso, eu quero simplesmente pregar o evangelho, eu quero simplesmente ser eu, né? E alguns pastores amigos meus, lá do Brasil, falavam para mim, pastor Zé Matos, lá de Belo Horizonte, pastor Júlio Oliveira, conversavam muito comigo, pastor James Padley, a respeito de não negar o chamado, né? A gente não pode olhar para os maus frutos e julgar todos os frutos como maus. Se eu via coisas erradas, pessoas que galgavam pastoreado ou liderança por intenções erradas, isso mostra muito mais que a gente deve galgar-se aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração pelas intenções certas, né? Então eu finalmente entendi isso, aceitei isso e demorou um pouco para eu abraçar, né? E hoje eu me sinto muito honrado
em pregar a palavra de Deus. Isso é um privilégio maravilhoso, sabe? Nós somos pecadores, nós somos pequenos, nós somos falhos, e o amor do Senhor nos escolheu e confiou nas nossas mãos, falhos, para trazer esse presente para a humanidade que é incomparável, né? E isso é algo fascinante para mim. Eu tenho muito temor de Deus quando eu vou falar do Senhor, sabe? Eu tenho paixão de falar do Senhor, mas eu sempre me coloco na presença de Deus. Eu falo, Senhor, se não for o Senhor, nada vai sair daqui, porque além de eu mesmo me conhecer, o Senhor me conhece muito mais. Eu não tenho nada para trazer se não for o Teu Espírito Santo, sem demagogia mesmo, sabe? E por esse zelo, por essa necessidade de simplesmente trazer as pessoas ao Senhor, fazer com que elas desenvolvam um relacionamento com o Senhor, entendeu? E aí, quando a gente veio para a nossa igreja, né, lá no Cape, a gente abraçado pela nossa família IPR, e é muito bom você desenvolver um trabalho, um ministério, num lugar onde as pessoas têm visão de reino, porque não existe uma competição, mas existe um semear mútuo um na vida do outro, né? Eu só ganho se esse programa cresce, o Senhor só ganha, né? O céu só tem a ganhar se a gente se alimenta e se constrói juntos e proclama Jesus juntos, né? Então isso tem sido a nossa caminhada, a nossa resposta a esse amor de Deus, e já fazem uns 8 anos no pastoreado. A gente pastoreava na outra igreja onde a gente servia, pastoreamos jovens, adolescentes, tivemos um culto para a comunidade americana, e vou parar por aqui porque vocês não vão me deixar... Fica tranquilo, pastor. Pois Pode ficar bem à vontade. Eu quero, antes de passar para a Tati, fazer a pergunta dela, mas eu quero fazer uma outra pergunta, porque eu acho que está bem dentro, né, daquilo que o senhor falou. Porque o senhor está há 20 anos na América, né? Eu gostaria de saber qual estado do Brasil que o senhor saiu. E outra coisa, o senhor saiu com um pensamento de lá e, de repente, Deus mudou tudo. E aí, como é que é o pastor Anderson agora? Eu saí de lá moleque, cara. Eu sou do interior do Rio, nasci em Campos. Eu morava no Rio. Nosso vizinho. Pois é, eu morava... Minha mãe é de Campos. A sua mãe é de Campos? Eu não sabia, não. Pois é, eu morava na cidade do Rio, que eu fazia a Federal do Rio de Janeiro, ali na Urca, na Praia Vermelha. E eu fazia comunicação ali, né? E aí... Ia ser jornalista, pastor? Na verdade era publicidade, né? Publicidade? Uau. Isso. Aí eu saí do Brasil moleque, com a mentalidade de, né? Na época eu estava sem o Senhor, e a minha mentalidade era vir para cá, passar 2 anos aqui, juntar uma grana e voltar para terminar minha faculdade e gastar dinheiro com as besteiras, né? De um menino sem Jesus, né? Que pensa o que é ganhar a vida. E chegou aqui, o Senhor virou tudo, né? O Senhor virou completamente. A minha irmã se converteu aqui, e aí eu vim para cá, eu morei com ela, e ela tinha a igreja onde ela ia era Pentecostal, era o Tabernáculo Pentecostal, ali em Cambridge. É uma igreja haitiana, né? De descendência africana e haitiana. Ali em Cambridge, fui batizado pelo bispo Brian Green, homem de Deus, e a partir dali eu saí, fui servir numa igreja brasileira, uma igreja que estava nascendo também, que estava sendo plantada recentemente, e depois eu fui para uma outra igreja. Nessa igreja que estava sendo plantada, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio servindo ali. E então foi quando eu conheci a pastora Fernanda, e a gente serviu junto por 14 anos na igreja onde a gente estava antes. Mas eu vim para cá com o pensamento de moleque mesmo, sabe? Sem nenhum compromisso com o Senhor, mas quando o Senhor tem um plano para você, sabe? Parece que todas as coisas saem do lugar, e ele é aquilo que aquela música fala, né? Essa casa é a sua casa, pode tirar tudo de lugar, faz o que o senhor quiser.
É E verdade. no meio, que às vezes quando você está no meio dessa situação e o Senhor está mudando as coisas de um lugar, você se sente meio perdido, mas Uhum. desde que você sabe que você está na mão do Senhor, no centro, na palma da mão do Senhor, no centro da vontade do Senhor, ele pode mudar tudo de lugar, mas você está seguro. Então, quando as coisas estão movendo à sua volta, você só precisa saber que você está na palma da mão do Senhor e tudo que está sendo mudado, você está sendo guardado por ele, né? Amém, amém. Então, é isso aí. Tá. A gente sempre, né, sendo edificado pelo pastor Anderson, né? Uhum. E uma das pregações que eu participei do pastor Anderson, ele falou de um amigo dele, que eu não lembro o nome, mas foi quando ele estacionou o carro perto de um banco. Só que assim, sabe aquelas historinhas que a gente ouve e fica gravado no coração? Uhum. Ficou gravado no meu coração porque a gente faz muito isso. Uhum. Chama por amigos. E eu queria que ele falasse, porque eu tenho certeza que do outro lado tem muita gente chamando pelo amigo errado. Mas Uhum. deixa que ele vai contar a historinha. Mas é a história do que eles iam rebocar o meu carro, era isso? Yeah! Jesus fazendo a gente passar vergonha para glorificar o nome dele, né? Mas tá bom, não tem problema não. Mas como marcou a minha vida, eu tenho certeza que vai marcar a pessoa que está do outro lado. Sim, então, era a noite de feriado aqui, né? O Dia de Ação de Graças, e no dia seguinte, tradicionalmente, eles fazem o Black Friday, né? Que está até bem difundido no Brasil inteiro, em vários lugares do mundo. Mas no Black Friday é o dia onde tem muitas promoções. E o Black Friday começa de madrugada aqui, termina o Dia de Ação de Graças, e o Black Friday já começa na madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã. Então a gente pegou o carro, eu e a pastora Fernanda, a gente não tinha filhos ainda, e esse casal de amigos nossos, que inclusive a esposa dele, essa amiga nossa, estava com os 3 filhinhos brincando com as meninas aqui hoje. Fazia um tempo que a gente não os via. E a gente morava vizinho, de porta assim, no prédio de apartamento, né? E nós 4 tínhamos saído de madrugada para ir para os outlets, né? Para o mall, para o shopping, para fazer compras. E quando a gente chegou, a gente estacionou num lugar que só pode estacionar em feriado, não pode estacionar, era atrás de um banco que fica fechado nos feriados, e a gente só estacionava ali, sempre estacionou ali, mas quando era feriado, quando era domingo. Quando era horário comercial, não podia. Só que o Dia de Ação de Graças é feriado, e o Black Friday, por mais que ninguém trabalhe assim direto, os bancos abrem. Então, era dia comercial para o banco e a gente não sabia. A gente estacionou os nossos 2 carros ali atrás do banco, onde não podia. Como a gente passou a madrugada na rua fazendo compras, a gente acordou, era de manhã cedo, nem lembro que horas, com o interfone tocando, e a gente acordou meio tonto, assim, eu saí de calça de pijama mesmo, e era novembro aqui estava bastante frio já, estava nevando, e nossos amigos falando, eles estão rebocando seu carro, e eu desci do jeito que eu estava, sem pentear cabelo, só de pijama, correndo, rebocando o carro, e quando eu cheguei lá, o reboque já estava engatado, no carro, né? Estava parado na frente do carro e já estava engatado. Na lei do estado de Massachusetts, uma vez que eles engatam no carro, eles não podem tirar até que você pague, né? E aí eu fui correndo sem nem pensar direito, gente. E naquele relance, naquela reação de acabar de acordar, o casal de amigos lá embaixo falando, eles já rebocaram o nosso carro, agora vão rebocar o seu. Eu corri para o carro, abri a porta e sentei no carro. E eu falei, olha, não vai rebocar mais meu carro. E o cara veio todo educado, coitado, ele só estava fazendo o trabalho dele. Ele falou, desculpa, mas é lei no estado de Massachusetts, uma vez que eu já engatei o reboque, eu não posso tirar do carro. O que eu posso fazer é te dar um desconto. Era $120 o preço para resgatar o carro. Ele falou, se eu não tirar aqui e levar para a garagem, eu posso tirar meus $30 que eu ganho. Você paga só 90, mas uma vez que eu engatei o reboque, a polícia já foi acionada. Eles sabem que está sendo rebocado, enfim. Eu falei, não vou tirar. Tinha acabado de acordar, gente. Tava sem pensar direito, entendeu? E esse é o grande risco. Quando a nossa mente não está ligada, a gente reage e depois, quando a gente acorda, a gente vê, olha a besteira que eu fiz.
E aí eu tô sentado lá, eu falei, não. E nisso, a minha esposa e esse casal de amigos estão lá na porta do prédio. E eu falando, esse cara não vai tirar o reboque daqui. Aí eu abri a porta do carro, fiquei em pé, assim, com o corpo para fora, assim. E eu falei para minha esposa, amor, liga pro John, liga pro João, né? E eu só gritei, liga pro João. E aí ela olhou assim, meio que perdida. Meus amigos perdidos olharam para ela, quem que é João? O John, né? Que eu falei, quem que é o John? E ela falou assim, quem que é John? E aí eu falei, é da polícia de Medford. Medford é a cidade onde a gente morava, né? É da polícia de Medford. Na minha cabeça, bom, deixa eu falar pro cara aqui que eu tenho um conhecimento dentro da polícia, que ele vai liberar o negócio aqui, ele vai ficar com medo, vai liberar. Na verdade, era, mais uma vez, né? É a gente criando coisas, agindo na reação e tentando clamar por uma autoridade maior do que aquela que está ali para nos livrar da situação. Só que isso é normal, né? A gente clamar por uma autoridade maior, né? Quando a gente se vê na vida perdido, precisando tomar decisões certas, a gente tem uma autoridade que é o Senhor na nossa vida e a gente tem que clamar por ele, sim. Só que ali naquele momento ele não estava agindo de acordo com a lei e clamando a autoridade certa. Eu queria impressionar o rapaz, que eu conhecia alguém, ele ia ficar com medo e ia cair fora. E aí a Fernanda ficou lá, quem é John, e o rapaz tentando negociar comigo, cara, me desculpa, mas eu não posso tirar o carro, a polícia vai vir aqui, você vai ver que eles vão estar de acordo com o que eu estou falando. E parece que foi assim, um abrir de olhos, as escamas caíram dos meus olhos se abriram, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Parece que eu acordei naquela hora. Eu falei, que mico, cara, o que eu estou fazendo? O cara está fazendo o trabalho dele, e eu estou querendo impressionar. E aí eu levantei, eu fui em direção da minha esposa para falar com ela, para ela ir lá em cima pegar o dinheiro para dar pro cara, né, que ele tinha feito até tirado o dinheiro dele, né, o valor e tal, para eu pagar, eles liberaram o carro. Aí eu falei, amor, vai lá em cima, pega o dinheiro. Ela falou assim, mas quem que é John? Eu falei, não tem John nenhum. E ela foi lá em cima, pegou o dinheiro, a gente deu o dinheiro para o rapaz e foi embora. E eu fiquei morrendo de vergonha, pedi desculpa para ele. Mas a moral da história, e que eu usei nessa pregação nesse dia, Tati, era justamente isso. Quando a gente está em apuros, a gente fica desesperado procurando uma saída, uma solução. E se a gente não está ligado com a autoridade correta, a gente acaba colocando os pés pelas mãos. E quantas vezes na vida nós tomamos decisões baseadas em emoções, decisões baseadas em problemas, traumas, coisas que a gente passa na vida, né? E que às vezes elas estão completamente fora da razão, mas porque a gente está envolvido no calor da emoção, a gente toma decisões que certamente a gente vai passar vergonha depois e, consequentemente, como cristão, a gente envergonha o nome do Senhor. Né? Graças a Deus, o rapaz ali não sabia que eu era cristão, então devia achar que eu era um doido qualquer, né? E eu não envergonhei o nome de Jesus, pelo menos ali na frente dele. Mas a gente é o tomar de decisões precipitadas, baseado nas emoções, e a maioria das decisões que a gente toma, a grande maioria, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de relacionamentos, a maioria das emoções, das decisões que a gente toma, se a gente não está centrado uma vida com o Senhor, a gente se arrepende depois, porque ela é tomada de uma forma reativa e não proativa. Com certeza. Ok, nós estamos conversando com o pastor Anderson Carvalho aqui, no nosso programa New Life Web, né, na rádio New Life Web, também aqui no nosso canal no YouTube. Você que está chegando agora, fica até o final. Essa só foi uma das histórias, mas tem bênção, tem palavra de vida para você. Amém. Aqui até o final. Com certeza vai abençoar rica e poderosamente a sua vida. Acompanhe. Amém. E deixa aí também o seu comentário, o seu like e compartilha aí também com todo mundo. Tá? Tem mais alguma pergunta? Então, Cláudio, parece até brincadeira, né, por ter pedido para o pastor contar essa história, mas porque eu fui realmente edificada, porque quantas vezes a gente precisa tomar decisões e a gente chama a pessoa errada, né? E quando a gente iniciou o programa, eu falei que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, Amém. Mas muitas vezes nós que não o chamamos para estar conosco, né? Sim. Então,
E esses dias, pastor, têm sido dias difíceis, né? Onde muitas pessoas precisam tomar decisões, aonde são praticamente 3 anos bem conturbados. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse tempo que nós estamos, né, vivendo. Seria o princípio das dores, dor do parto. Como o senhor avalia? Sim. Eu vejo assim, Jesus falou que haveriam rumores de guerra e haveriam guerras, mas ainda não seria o fim. Jesus falou que haveria muito sofrimento e os dias seriam terríveis como os dias de Noé. E eu vejo que a gente está muito longe ainda dos dias de Noé, porque as coisas estão terríveis. Cada dia a gente vê as notícias, até as leis, né, querendo converter o errado ao certo e o certo ao errado, e querendo legalizar coisas que são explicitamente erradas, não do ponto de vista cristão, mas do ponto de vista de bom senso mesmo. Nós estamos caminhando para esse lugar. Aí a gente tem referências na palavra, né, dependendo da sua forma, da sua cadeia teológica, pessoas que interpretam esse é o sinal disso aqui, que está no livro de Daniel, esse é o sinal desse aqui, que está em Apocalipse, esse é o sinal diferente que está no livro de Mateus. Mas eu acho que o que Jesus disse é que nem, enquanto ele estava na terra, ele falou que nem o Filho do Homem conhecia o grande e terrível dia do Senhor, só o Pai. Eu hoje creio que Jesus já sabe, né? Porque ele hoje está com o Pai. Mas se ele falou que nem o Filho do Homem sabia naquele momento o grande e terrível dia do Senhor, o nosso papel como cristão, ele é focar em estar com o Senhor. Porque se a gente entender que nós estamos aproximando do fim, então nós precisamos estar perto do Senhor, nós não estamos nos aproximando do Senhor por amor, mas por deixa eu arrumar minha casa aqui porque ele está chegando. Se eu achar que ele não está chegando agora, eu tenho mais tempo para viver do jeito que eu quero. Então não mostra um relacionamento de amor, é mais de medo, né? E quando a gente deseja a volta de Jesus, quando a gente deseja, sabe, estar com o Senhor para sempre, a gente ir arrebatado para os céus e cessar todos os sofrimentos, não é porque a gente simplesmente assinou uma membresia de um plano legal, né? Porque a gente comparou planos e a gente assinou isso aqui. Isso daqui é legal, vou ficar do lado de Jesus porque ele tem algo a mais para me oferecer do que A, B e C, entendeu? E quando, na verdade, não é assim, não é por recompensa, é por amor a ele, é por amor ao que ele fez por nós primeiro. Nós éramos completamente destituídos da graça de Deus, caídos, destituídos completos da presença de Deus, chamados inimigos de Deus, e antes ainda de nós sermos criados, antes de Adão e Eva, antes da formação de toda a terra, ele tinha sido predestinado a morrer por nós. Então, que amor é esse? Que antes mesmo de eu ser criado, ele morreu por mim. E, inclusive, se você parar para pensar sobre isso, ele morreu por todos aqueles que, inclusive, vão para o inferno. Aqueles que rejeitarem a palavra da salvação. Aqueles que falarem, olha, tudo bem, morreu por mim, eu nunca te pedi nada, eu não quero, eu te rejeito, eu prefiro viver os meus caminhos. E vão colher frutos eternos disso, entendeu? Mas ainda assim, o amor de Jesus não foi menor para essas pessoas. E aí, quando eu olho um amor desse, que antes de saber se valeria a pena ou não, na minha vida particular, se eu seria salvo ou não, se eu teria um relacionamento eterno com ele ou não, ele ainda assim morreu por mim, a minha reação, a minha resposta é simplesmente querê-lo, querer esse amor, querer retribuir esse amor, querer estar com ele, porque é um amor que eu nunca recebi na minha vida antes. Então, todas as demais coisas, elas se tornam secundárias, sabe? A gente estuda o livro de Apocalipse, o interessantíssimo no livro de Apocalipse, que tem sinais, que tem selos, que tem pragas, que tem o cálice da ira de Deus se vertendo.
Mas uma coisa muito interessante, que antes da gente tocar no livro de Apocalipse, a gente precisa entender Apocalipse 1:1, que fala, eu tô até com a palavra aberta aqui, que fala que é a revelação acerca de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. É a revelação sobre Jesus. Não são os sinais, não são tempos de guerra, não é o que vai acontecer, a profecia que vai se cumprir quando. É claro que a gente deve querer estudar e desejar, porque a palavra de Deus é fascinante, porque a gente tem é um manual de como viver a nossa vida, de como deixar o nosso legado aqui. Porém, Apocalipse 1:1 resume, antes de você começar a ler esse livro é a revelação do amor maior que morreu por você. Aí quando você começa a ler e entender isso, você fala, é sobre Jesus, é tudo sobre ele, é tudo a respeito dele, é o amor dele. Quando Apocalipse fala, sabe, dos pecados das 7 igrejas, quando fala da ira de Deus, quando fala das pragas, quando fala, sabe, ele está o tempo inteiro falando, olha, isso vai acontecer, porém, é acerca de Jesus, a graça de Jesus que está disponível para você até o fim. O amor de Jesus que está disponível e disponível para perdoar os seus pecados até o fim. Eu falei domingo, eu citei essa passagem domingo na igreja, acerca de quando as pragas estavam sendo derramadas sobre a terra no livro de Apocalipse, o anjo vinha e clamava a eles, arrependam-se, arrependam-se. E aquelas pessoas no livro de Apocalipse, elas se iravam ainda mais com Deus, né? Então a gente vê que a história do fim, ela é fascinante, mas não por um aspecto hollywoodiano, cinematográfico, mas por um aspecto de que, ainda que tudo esteja acabando, o amor de Jesus é constante, ele está conosco até o fim. Ele prometeu, eu estarei convosco até o fim dos tempos, eu estarei aí com você. Ele não vai abrir mão, ele não vai desistir, vai estar tudo caindo aos pedaços, vai estar tudo acontecendo, e o amor dele vai estar não desistindo de nós até o fim. Sabe, uma figura clássica disso é quando Jesus sentou na mesa da Santa Ceia, da última ceia ali, com os discípulos, e ele estava com os 12 dos seus discípulos, inclusive Judas Iscariotes, aquele que já pertencia a Satanás. O diabo já tinha entrado em Judas. Ele ia vender. O que Jesus fez ali? Ao invés dele falar, Judas, vai, ele partiu o pão e ele deu o pão para Judas. Até no último momento, falando, o meu amor está disponível para você. Judas não tinha arrependimento para Judas, porque era a profecia que ia se cumprir, mas ali, profeticamente, Jesus está falando, eu não abro mão de nenhum dos meus. Todos aqueles que o meu pai me deu, eu não vou abrir mão, eu vou ficar com você. E a figura ilustrativa de Judas naquela mesa, apesar de Judas já estar ali, que o Satanás estava nele, ele foi uma figura que veio cumprir a profecia que ia vender Jesus para ser entregue na cruz. Ali é uma figura profética da igreja hoje que fala, eu estou convosco até o fim dos tempos. Eu estou convosco. Judas se aproximou dele no Getsêmani e deu um beijo nele. Sabe, quando a gente fala, às vezes a gente quer ser sarcástico com alguém, ou a gente está ferido, chateado, né? E na igreja mesmo as pessoas até falam, paz do Senhor, irmão. Não quer a paz do Senhor, tá vontade de dar um murro na cara do irmão, mas tá dando a paz do Senhor de uma forma cínica, sarcástica. O Senhor nunca foi sarcástico. Se o Senhor falou para Judas, quando Judas deu um beijo nele, e ele deu um beijo em Judas, ele falou, por que você fez isso, meu amigo? Cada uma das palavras de Jesus era verdade naquele momento. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca foi superficial. Ele falou, por que você fez isso? Ele estava falando, meu amigo, eu te amo, você é meu amigo. Eu estou aqui para você, você não está aí para mim. Eu te amo como amigo, você não me ama como amigo, mas eu não abro mão, estou aqui com você. Isso mostra a resiliência do amor de Deus que está conosco até o fim dos tempos. Então, quando eu olho tudo à minha volta,
E o que mais me desespera é uma nova geração. Se Jesus não voltar nessa geração agora, para eu ver, para eu estar aqui, e eu creio que eu não vou experimentar a morte em nome de Jesus, eu vou estar com o Senhor até esse último dia. Mas eu vejo que as próximas gerações, sabe? Isso me deixa um pouco aflito no sentido de o que vai ser, né? Da forma com que o mundo está caminhando, os nossos filhos, o que vai ser. Só que aí nós precisamos nos apegar na palavra que nos garante que quanto mais próximos do fim, mais dele nós estaremos, mais dele nós teremos. Quanto maior for o pecado, a graça vai ser maior ainda. Onde superabundar o pecado, a graça vai superabundar. Então, a graça dessa próxima geração vai ser muito maior se nós não experimentarmos a vinda de Cristo nesses dias. Então, isso nos deixa bem mais tranquilos, sabendo que Jesus está conosco até o fim. Nós não podemos e não precisamos nos desesperar. Como a Tati abriu o programa falando, né? Nesse mundo tereis aflições. Jesus falou, mas eu venci o mundo. Né? Então, tem de bom ânimo. É momento de termos bons ânimos. O que a gente vê na televisão, o que a gente vê nas mídias sociais, não é... Isso é o superficial daquilo que o Senhor falou. Né? Nós vemos uma grande máquina de um sistema muito maligno por detrás de tudo isso, colocando até nas mídias o que eles querem que o povo acredite. Né? Então, a palavra fala que, no fim, até os escolhidos, muitos dos escolhidos seriam enganados. Né? Então, a gente não pode estar com o nosso coração em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve. A gente tem que estar guardado no Senhor. Isso nos gera esperança, isso nos gera vida, isso nos gera força para fazer o trabalho que a igreja precisa fazer nesses últimos dias. Pastor, Mateus capítulo 24, né, fala, por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriará, né? Parece que a gente tem observado muito isso, a questão do amor se esfriando, né? Sim. Aí eu observo também, pego o exemplo de Pedro, quando Jesus pergunta para ele, né, Pedro, tu me amas? E talvez hoje Jesus esteja perguntando para alguém que esteja assistindo essa programação, ei, você me ama? Né? Sim. Tipo assim, como o senhor falou até nessa fala aí, de arrependimento, parece que falta arrependimento nas pessoas dos dias de hoje. Como se comportar diante disso tudo, pastor? Na verdade, é bem interessante quando você falou, né? Onde ao aumento da iniquidade, existe uma diferença, biblicamente falando, em iniquidade e transgressão. Transgressão é o pecado corriqueiro de todo dia, é o vacilar, errei aqui. A iniquidade, ela é o pecado enraizado, ela faz parte do caráter, ela faz parte do dia a dia, de como a cultura acontece, de como os hábitos são feitos. Iniquidade é algo mais que se relata a um tempo maior, é algo que toma lugar, que toma forma com mais tempo, né? É uma coisa mais estrutural. Desculpa, aí, pastor, seria também a questão de elaborado, um pecado pensado também, a iniquidade? Eu não vejo em relação ao indivíduo, eu vejo em relação é uma coisa sistêmica, né? A iniquidade é, por exemplo, a forma de pensamento hoje em dia, que o errado é certo e o certo é errado e não tem problema, sabe? Isso é iniquidade, existe o peso da iniquidade. E o grande perigo é o nosso pecado individual quando a gente aceita a iniquidade. Quando a gente aceita chamar de certo que é errado e chamar de errado que é certo, e a gente vai brigar com os caras, para quê? Eles são maiores que nós, eles estão aí, vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê? E a gente vai dando espaço à iniquidade. E a gente vai cometendo pecados e cometendo transgressões, e é o famoso nada a ver, né? Nada a ver. Coisas que há uma geração atrás eram absurdas, hoje já são normais. Né? E a gente vê a instauração da iniquidade. E porque a gente vai permitindo a iniquidade entrar dentro das nossas casas, das nossas televisões, nos aparelhos celulares, nos iPads, na cultura, a gente vai se acostumando. É a velha história da rã na panela de água fria. Né? Você bota ela no fogo,
a água vai esquentando aos poucos, ela não sente, quando ela menos espera, ela está morta. Agora, você joga uma rã na água fervendo, ela pula fora. Né? Então, a iniquidade, ela funciona assim, ela vai deteriorando a cultura, ela vai deteriorando a moral, a família, os costumes, ela vai mudando as coisas aos poucos que você não vai nem percebendo, né? E aí o amor se esfria, por quê? Porque é realmente isso, você vai mudando as coisas aos poucos, você não vai nem percebendo, é como se fosse, por exemplo, um casamento, um relacionamento dentro de casa, sabe? A gente tem que ser intencional nas coisas. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, sabe? E quando a gente vai se deixando levar na correria do dia a dia, não é intencional em dar atenção ao seu marido, dar atenção à sua esposa, em passar um tempo junto, a gente sofre isso. Não sei se vocês veem, aqui em casa eu vejo isso. Quando a gente está na correria e deixa a correria levar a gente sofre uns baques. E quando a gente acorda, a gente fala assim, opa, parei um pouquinho. A gente está na correria e não tá aprumando, não está sendo intencional nas coisas. A gente está sendo reacional, né? E a iniquidade, ela acontece justamente aí. Aí o amor vai se esfriando, né? A palavra também fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, né? Então, quando você ouve coisas, participa de coisas constantemente, aquilo vai mudando a sua mentalidade, né? Então, aí, naturalmente, o amor vai se esfriando porque a iniquidade vai tomando conta. Como que a gente vive com isso, você me perguntou? A gente precisa se entregar diariamente a um relacionamento com o Espírito Santo. Diariamente. Disciplinas espirituais. Tudo hoje é engenhado, é manipulado, é desenhado para acelerar as nossas mentes. O celular é acelerado, sabe? A quantidade de imagens que você vê num filme hoje é diferente de um filme de antigamente. Então, eles já fazem para acelerar o seu cérebro, senão você não consegue acompanhar mais. Então, você tem uma séria dificuldade de simplesmente parar e ler a palavra. Você tem dificuldade de parar, nem que seja por 10 minutos, para orar. O seu cérebro está tão agilizado, está tão a uma velocidade absurdamente grande, porque ele está sendo treinado para isso, que você tem dificuldade de contemplar. Por isso que a gente não vai se livrar, gente, de televisão, mídia social, nada disso. Mas a gente precisa, como igreja, propositalmente, fazer uns jejuns aí loucos aí, olha, ficar uma semana sem nada disso, ficar 21 dias, sabe, sem acessar uma mídia social, sem ver uma televisão, sabe? Eu preciso tirar um tempo. Isso não é todo dia da sua vida, não é você se trancar e não participar das coisas desse mundo, né? Não é isso. Jesus falou, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ou seja, vocês vão viver no mundo, mas o Senhor vai estar te livrando sempre, né? Então, ter disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra, não é religiosidade, gente. O mundo muda, mas a palavra do Senhor, ela não muda. O Senhor deu como estatuto eterno para Israel, para ensinar de geração em geração a sua palavra. Por que isso? Para que fosse inculcado na mente de Israel a palavra de Deus. Não se desvencilha dos meus caminhos, entendeu? Então, disciplinas espirituais são muito, muito importantes para a gente não vacilar e não permitir que o amor se desfaleça, inclusive, dentro da igreja no meio cristão hoje em dia. Amém. Tá? Amém. Então, pastor, a gente ouvindo assim um pouco dos comentários de alguns pastores, alguns dizem que houve uma peneira nesse período onde nós passamos por quarentena, onde muitos membros, né, não retornaram e chegaram novos membros. O senhor diria que faltou essa disciplina que o senhor está falando aí, ter intimidade com Deus, estar com o pão da vida à mesa? O senhor diria isso? Que não, isso essa é uma pergunta excelente, Tati, porque, na verdade, a palavra fala em Hebreus que Jesus veio para que as coisas abaláveis fossem abaladas e para que as inabaláveis permanecessem. Então, toda crise que acontece na nossa vida individual é para chacoalhar a gente, para a gente ver, olha,
tem coisas aqui que não estão certas e a gente precisa aprumar. Então, toda tempestade que vem, ela derruba as árvores doentes, as fracas, joga fora, e você vê, quando passa a tempestade, que o que permaneceu ali é o que está forte, entendeu? E é exatamente isso. Nós precisamos ter disciplina, relacionamento com o Espírito Santo. Não é buscar coisas de Deus, mas buscar Deus por amor. Não pode ser por interesse. Se for por interesse, se a gente tiver uma proposta melhor, se a gente tiver uma festinha, se a gente tiver uma promoção no trabalho que a gente vai precisar deixar de ir na igreja, a gente vai atrás. Agora, se é por amor, a gente consegue abdicar de coisas. Então, eu vejo, sim, que essa pandemia, esses tempos terríveis que a gente viveu, graças a Deus, em nome de Jesus, já acabou, eu creio nisso. Amém. Porém, isso serviu para muita coisa, assim, sabe? Em termos individuais, nós precisamos analisar a nossa vida e ver o que precisa ser aprumado. Em termos coletivos, aí é quando entra a grande questão, que quando houver as crises, o chacoalhar das coisas, a gente vê aquele que permanece e aquele que estava fraco realmente. E salvação é uma opção individual. Relacionamento com Deus é uma opção individual. Então, nós vemos, sim, todas as vezes que tem crises na história da igreja, o cristão ele permanece, ele se fortalece, né? Não é querendo comparar quem fica porque é crente de verdade, quem sai porque não é isso, entende? A gente tem que cuidar de todos, mesmo porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. Quem vai julgar é o Senhor que é aquele que julga, entendeu? E então o que a gente precisa fazer é o seguinte: cadê aquele irmão? Cadê aquele irmão que não está aqui? O que está acontecendo? O que aconteceu? Vamos atrás, vamos procurar saber, vamos orar, porque às vezes o irmão está cansado, o irmão está passando às vezes por coisas dentro de casa que você não está sabendo. E às vezes a gente pode acabar caindo naquele processo de julgar e dizer, é porque estava fraco, porque não era crente, porque não era do Senhor, porque o do Senhor permanece. Não é isso, absurdamente, entendeu? A gente procurar mesmo e ir atrás e ajudar e servir, porque esse é o papel da igreja, só que eventualmente isso realmente vai acontecer. Em todas as crises, na história inteira da igreja, né? Isso vai acontecer. O senhor citou até o momento em que a igreja passou, né, sendo perseguida lá atrás. Sim. E o quanto que a igreja se fortaleceu. Pelo contrário, pensavam que ia acabar com a igreja e que a igreja explodia, né, pastor? Isso. O interessante, brother, sabe o quê? A gente sempre analisa todas as situações do nosso ponto de vista, da nossa ótica, né? Só que a gente precisa entender que Jesus e a igreja são universais, sabe? O Senhor está em todo lugar e a igreja está em todo lugar. Nós não podemos julgar a história da igreja como cidadãos latinos nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, e quando uma pandemia acontece, final dos tempos, e o pessoal lá na África, que está morrendo de fome e pestes há anos, é como se fosse até uma ofensa. Para um pouquinho, a gente está passando coisa muito pior, porque vocês são privados de chegar no mercado e não ter os 35 tipos de iogurte que os seus filhos estão acostumados a comer. Você quer dizer que é o fim dos tempos? E o meu sofrimento aqui? E a igreja na China, que é perseguida, no Irã, os cristãos são mortos, no Líbano, eles não podem se reunir. Quantos lugares no mundo inteiro que coisas acontecem, mas estão distantes da nossa realidade, e a gente tem a petulância, e eu digo nós como igreja no Ocidente, no século XXI, nós, no lugar mais rico do mundo, nós somos um povo muito abençoado, como nós temos a petulância de dizer que, baseado naquilo que a gente tem vivido, que a gente tem sofrido, a igreja está tomando um curso, entende? Então, a gente tem que estar bem sensível a tudo que está acontecendo, e se está acontecendo conosco, é momento da gente se compadecer, e isso não está nas notícias, gente, porque, olha, a desgraça que está acontecendo na Ucrânia, nesse momento, sabe, o mundo está se mobilizando, graças a Deus, porque os nossos irmãos ucranianos precisam de nós, os nossos irmãos russos, que são cristãos e não são a favor dessa atrocidade, também precisam das nossas orações,
Porém, essas guerras não param de acontecer no Nordeste da África há muitos anos. Sabe, onde meninas e as centenas de milhares de meninas são traficadas e são mutiladas nas suas partes íntimas, sabe? Então, como que a gente vai ter acesso a esse tipo de informação? É na televisão? Não, porque às vezes politicamente não faz sentido para o sistema, não dá ibope para eles ficar falando disso. Mas é no Espírito Santo, no nosso quarto de oração, que a gente se quebranta e se sensibiliza de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Entende? Então, é exatamente a gente ter, voltando mais uma vez, disciplinas espirituais, e o Senhor vai revelar no seu coração, sabe? Às vezes uma pessoa que está lá na Iugoslávia, que precisa da sua oração naquele momento, e a sua oração vai livrar ela da boca do devorador, sabe? Às vezes um irmão na Austrália, um irmão no Peru, um irmão na Angola, sabe? E a igreja está ativa e vendo, né, tudo que está acontecendo, e alerta o tempo inteiro. Pastor, o senhor tem falado, né, dessa questão dos sinais. Então eu quero, né, botar o senhor mais encostar nessa parede aí, bonita que o senhor tá. Porque o senhor citou, né, a guerra, né, que a gente está, né, nesse tempo, né, triste, lamentável, onde pessoas Sim. inocentes estão morrendo, né. Eu quero então citar a guerra, quero citar essa situação de pandemia e tantas variantes que, né, agora começam a ser faladas. Quero citar hoje o Japão, que foi praticamente sacudido, né, Sim. com um terremoto de mais ou menos, né, de um terremoto 7,3, isso. 7,3, mas Isso. acho que uma profundidade de 60 metros no fundo do mar, Uau. que mexeu com tudo. E o senhor falou que esses ainda não são os sinais. Não, porque... Pastor Anderson Carvalho, pelo amor de Deus, tem um monte de gente vendo um monte de vídeo na internet, no YouTube, um atrás do outro. Esses são os sinais. Pastor, o senhor, olha, pastor. Porque, na verdade, Sinais, pastor. queridos, o que acontece é o seguinte: na Idade Média, praticamente 1/3 da humanidade foi dizimada com a peste. Hoje nós temos proporções globais daquilo que está acontecendo, porque nós temos acesso na mídia. Eu não estou dizendo que não é o sinal da volta, que Jesus está voltando. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode se ater àquilo que está acontecendo hoje necessariamente. Está entendendo? Cada vez mais se aproxima da volta do Senhor, nós vemos essas coisas acontecendo, com certeza. Mas o que eu falo é para a igreja não se atrelar a ficar mapeando e monitorando coisas, porque a gente acaba perdendo o foco de servir a Jesus, em amar aquele que talvez está do nosso lado, e a gente passa um tempo buscando quando que será que ele está vindo. É nesse ponto, é nessa data, entende? Inclusive, pastor, desculpa o raciocínio do senhor. Tem até gente colocando data da volta de Jesus, dia 16 de abril. Então, né? Isso já acontece desde sempre, desde que o mundo é mundo, né? E se Jesus falou que ninguém sabe, só sabia o Pai, né? É uma ousadia muito grande nossa a gente falar uma coisa dessas, né? Como eu falei, o maior dos sinais é o coração do homem. É o maior dos sinais, sabe? É quando a gente vê realmente pai matando filho e filho matando pai e massas sendo assassinadas, entendeu? E pessoas perdendo o amor se esvaindo, porque muitas, não as causas naturais, mas todas as outras coisas que acontecem na Terra, sabe? Guerras e fome, e perseguição e tráfico humano, é por causa do coração do homem. É por causa do coração do homem, entendeu? Então, a maioria dos sinais que nós vemos tem a ver com a atitude do homem. Então, a gente precisa olhar exatamente isso. Onde é que está o coração do homem nesses dias? E o coração do homem ele vai se esfriando, ele vai se afastando de Deus. Isso nos preocupa. E como que a gente ataca isso? Esse ponto. É como igreja, como cristãos, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, falando da palavra de Deus, trazendo esperança às pessoas,
como igreja, nesse momento, nós não temos o papel de âncora de jornal. Nós temos o papel de falar do amor de Jesus. E como eu falei ali domingo, né? Estamos vivendo dias de finais de tempo. Estamos vivendo dias onde o amor está se esfriando. E como eu falei, eu brinquei com o pastor Marcelo, né? O nosso pastorzão. Pastor, vamos trazer uma palavra tranquila para acalmar os nervos. Na verdade, existe uma urgência dessa palavra. Arrependa-se. Arrependa-se, porque esse é o momento. Arrependa-se, porque se a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, e Jesus mesmo falou, esse ainda não é o fim, quando vocês ouvirem falarem de guerras e rumores de guerra acontecem desde que Jesus veio. Entendeu? Então, a gente vê lá no século XV, XVI, lá os povos nórdicos brigando com a Inglaterra e a Europa inteira. O mundo naquela época era só a Europa. E ali eles se destruíam, ali eles se dizimavam. E aí a gente tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflitos locais, guerras e rumores de guerras. É o que a gente tem vivido desde muito tempo. Só que o Senhor falou, olha, esse ainda não é o fim. Ou seja, quando acontecia 5 séculos atrás, esse ainda não é o fim, ainda está acontecendo. Só que quando a gente vai se aproximando do fim, isso vai se intensificando, com certeza. E aí o que acontece, a igreja, o que eu quero dizer, a igreja não pode se ater em ficar só buscando mapear os sinais. Nós não podemos esquecer do papel principal, que é pregar o evangelho a toda criatura, para que haja essa mensagem de arrependa-se, arrependa-se, porque senão as pessoas vão se perder. E aí a igreja vai estar tão atrelada em tentar procurar os sinais de todas as coisas que a gente vai perder o nosso papel. Jesus não falou que é para a gente ser inspetores nem detetives do final dos tempos. Ele falou que é para nós sermos agentes de proclamação do evangelho. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os as escrituras, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, Tati, eu sei que você tem pergunta, mas nosso tempo, 4 minutinhos. Não é porque eu falo demais, rapaz. Vocês têm que me frear, Pastor, rapaz. Antes de mais nada, quero deixar aberto. O senhor volta, né? Porque, olha, rapidinho. Passou 1 hora, tem tantas perguntas para fazer, encostar o filmar na parede, aproveitar, sabe? Mas a questão, né, que o pastor estava falando, que eu entendo arrependa-se. Se Jesus voltar amanhã, você vai estar preparado. Se ele voltar daqui a 100 anos, você vai estar preparado. Essa é a questão, né? E a questão também, o senhor falou, né, sobre a oração, aonde tem muitos lugares, né, que tem vivido guerras diárias, né? Isso. E nós temos visto o efeito da oração. Temos visto depoimentos sobre a Ucrânia, onde bomba que deveria estourar não estoura, arma que falha, pessoas parando com a mão os tanques de guerra. Então, o Senhor tem agido através das orações. Nós temos visto o efeito disso. E nós sabemos, pastor, que o Senhor tem um trabalho de dedicação e tem sido escolhido por Deus, né, para estar cuidando de soldados para um exército, o exército de Cristo. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho que o senhor tem feito com tanta dedicação. Sim, é um desafio grande, né? Nós somos desafiados pelos nossos pastores queridos que nós amamos, pastor Azali, pastor Marcelo Prete, um beijão para eles. A gente agora o que está acontecendo no Cape é algo tão maravilhoso. Aqui no sul do estado de Massachusetts é tão cheio da glória de Deus que isso está aumentando, né? Tá se espalhando. E agora a gente está se espalhando para o norte do estado. A gente está quase na divisa do estado mais norte da gente aqui, que é New Hampshire. E a gente está plantando a igreja aqui no norte do estado. Se chama Lighthouse Church of Boston, né? Que na verdade é a mesma nossa igreja, só que se chama Lighthouse, Igreja Lighthouse, que na verdade Lighthouse quer dizer farol, né? Nós somos um farol para reconciliar vidas com o Senhor. Estamos com esse projeto, esse desafio maior do que nós, de plantar a igreja aqui em cima e estender a comunidade e a unção daquilo que Deus está fazendo lá no sul do estado, no Cape Cod. Amém, glória a Deus.
E pastor, já tem Instagram, né, da igreja aí. Tem algum Isso. meio de contato que, de repente, quem estiver assistindo pelo YouTube, Facebook, a gente pode estar disponibilizando também, né, na descrição do nosso vídeo aqui, pastor, tá bom? Sim, perfeito. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook e a gente vai começar com pequenas histórias no canal do YouTube também. Ok, perfeito. Então vamos estar todos eles linkados também. Aqui, você que está assistindo, chegou aqui com a gente até agora, vai estar linkado aqui no nosso vídeo. Pastor, para finalizar, eu quero só agradecer, né, a disponibilidade do senhor, né, a nossa vida corrida aqui na América, mas o senhor tirou esse tempinho para poder abençoar vidas que com certeza estarão assistindo. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente até agora. Sim. Olha, essa mensagem é: tem de bom ânimo. Jesus falou: tem de bom ânimo. Em outras palavras, se anime, tenha expectativas, não olhe para a sua volta, não tente se desesperar. Às vezes a situação está ruim dentro de casa, dentro do seu coração, o mundo à sua volta. Tenha expectativas no Senhor, porque Ele nunca vai nos desamparar. Ele disse: eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Então Ele está conosco. Tenha fé, o Senhor está conosco. Amém. Amém, amém. Mais uma Glória vez, a Deus, obrigado, né? né, Tati? Sim, muito obrigada pelo carinho de sempre, né? E poder estar participando aqui junto com a gente, levando uma palavra de vida a Amém. tantos corações aflitos que estão com dificuldade de acreditar em dias melhores. Sim. Muito obrigada, sou sempre sendo usado para edificar nossas vidas. Um beijo nessa família linda que o senhor tem. Obrigado. Um beijão para vocês e é presente. uma honra nossa estar participando. E volte mais vezes, tá, pastor? O convite já está feito aqui. Muito obrigado, tá bom? Tá bom, então. Deus Um abençoe, abraço, pessoal. pastor. Fica com Fiquem Deus. na paz. Deus abençoe. Na Na paz. paz. Amém. Muito bacana. Estivemos aqui conversando, então, com o pastor Anderson Carvalho. Ele vai voltar numa próxima oportunidade, com certeza, para estar aqui com a gente. Tatiana, hora de ir embora. Até o nosso próximo encontro. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. E lembre-se sempre, A família é tudo. Bye!